Milhões de pessoas vivem nas cidades grandes, e nas cidades grandes às vezes tem dias chuvosos. E se muitas pessoas não sabem, existem rios voadores que são as massas de ar com vapor d'água e que vão para muito longe levadas pelos ventos alísios. Às vezes as nuvens de chuva, que são as massas de ar com vapor d'água, causam pouca chuva em um lugar e o vento leva as nuvens restantes para longe. Às vezes o sol está há bastante tempo tão quente que causa pressão atmosférica. E se não chegar nuvens de chuva de outro lugar, aquele lugar vai ficar sem chuva. As massas de ar podem ficar mais secas, a menos que aconteça evaporação de água na região para formar nuvens de chuva suficientes, mas se as nuvens de chuva forem esparsas, haverá pouca possibilidade de chuva. Milhões de pessoas vivem nas cidades grandes, mas mesmo que esteja chovendo muito nas cidades e em outros lugares, talvez não esteja chovendo o suficiente nos locais onde estão os mananciais de captação de água potável para a população. E é necessário que as chuvas caiam nos locais certos e em volume suficiente de chuvas para não faltar água suficiente nos reservatórios. Cidades grandes necessitam de muita água potável. A demanda por água potável está sempre aumentando e em alguns períodos do ano o volume de chuvas tem diminuído muito nos locais onde ficam os mananciais de captação de água que abastecem as grandes cidades. Nos oceanos acontece muita evaporação de água e formação de muita massa de ar com vapor d'água, mas quase sempre as nuvens de chuva formadas no oceano não chegam no interior do continente e se precipitam em forma de chuva no litoral ou no próprio oceano. Nos locais onde tem grandes espelhos d'água e vegetação que guarda a umidade das chuvas ou de neblina, até que aquela umidade evapore novamente, também acontece muita evaporação de água e formação de massas de ar com vapor d'água, que são as nuvens de chuva. As frentes frias, trazidas das regiões polares pelo vento, são massas de ar frio com vapor d'água e também precipitam em forma de chuva nos continentes. Precisamos do ar, do calor e da luz do sol, do dia e da noite, do frio, das águas, da lua, dos ventos, das árvores e plantas, das nuvens e da chuva. Também, igualmente, todos os outros animais, os seres humanos fazem parte dessa natureza, desse planeta e do universo. São elementos da natureza desse planeta ou do universo. Os rituais xamânicos são a comunicação e o respeito com esses elementos para haver harmonia e conservação. Nós, seres humanos, precisamos de todos esses elementos. A chuva é a renovação da natureza e da vida. A chuva é boa para as plantas e as plantas também precisam dela, assim como as plantas precisam também do sol. Com o ritual xamânico para a chuva, é possível fazer chover o suficiente nos locais onde se precisa da chuva. Ritual xamânico para a chuva requer sabedoria e clarividência para que seja eficiente. Eu investiguei o comportamento de alguns tipos de chuva, observando e investigando a Matrix nos locais através de clarividência. E já tem muito tempo que sei fazer o ritual xamânico da chuva. Meu nome é Hilton, não sou de origem indígena, mas sou bisneto do falecido Teotônio, da antiga fazenda do Canjica da cidade de Alvinópolis, Minas Gerais. E apesar de não ter conhecido meu bisavô, meus parentes me contaram que ele foi considerado xamã, porque ele fazia operações de cesariana antigamente, numa época que não existiam médicos. Xamanismo é cultura. Xamã detém conhecimentos espirituais, de cura e da natureza.